Comecei a construir minha reserva de emergência com R$ 5 e são essas 4 metas que eu coloquei para me auxiliar, para me ajudar e facilitar a minha jornada na construção dessa reserva de emergência. E se você não tem ainda nenhuma reserva de emergência construída, assim como eu também não tinha, eu te convido a estar vindo juntamente comigo nessa jornada, a começar aqui agora. E é muito importante que você dê esse passo agora, porque daqui a 3 anos você vai ter aí construído uma boa reserva de emergência para a sua vida. E essas 4 metas que eu coloquei aqui, para estar facilitando a minha vida são essa. A primeira meta é a construção de hábitos e comportamentos. A segunda meta é a meta de carência. A terceira meta eu coloquei o nome aí de meta inicial. E a quarta meta eu coloquei a meta ideal. E quais são essas 4 metas especificamente assim, mais detalhada? Como é que são elas? Como é que elas funcionam? Bom, a primeira meta aí, de construção de hábitos e comportamentos, ela se baseia muito naquele livro que eu compartilhei com vocês no último vídeo aqui no canal. No Homem Mais Rico da Babilônia, o autor ali, ele compartilha aquele princípio da gente se pagar primeiro, antes de todo mundo, antes das outras pessoas. E aí a gente segue aquela ordem, Primeiro Deus, segundo eu e terceiro os outros. Primeiro ali, faço minha contribuição com Deus de acordo com a minha fé, com a minha crença. Segundo, isso eu faço se eu quiser, Eu quero fazer isso e eu faço. Se você não quiser fazer, você não faz. Você é livre para fazer o que você quer da sua vida. Então, como eu sou livre também para fazer o que eu quero da minha vida, eu escolhi isso. Primeiro Deus, depois eu vou me pagar, e aí depois de me pagar primeiro, eu vou pagar os outros. Eu vou pagar aluguel, água, luz, outras contas que eu tenho, outras dívidas que eu tenho, somente depois dessa ordem. E aí tá, enfim. Aí por que eu vou fazer isso? Porque eu preciso mudar os meus hábitos e meus comportamentos que me fizeram chegar até aqui hoje. Foram os meus hábitos e os meus comportamentos antigos que me fizeram a estar numa pessoa endividada. E aí isso me gerou a passar dias aflitos, angustiados, ali agoniado. Por quê? Por causa de dívidas, por causa da situação financeira ruim. Então eu preciso mudar os meus hábitos e os meus comportamentos. E como a minha situação financeira hoje, devido à minha realidade, às circunstâncias ali que eu tenho ali, das minhas despesas, do meu salário não está suprindo totalmente as minhas despesas ali, que eu tenho, aí eu vou começar com passos pequenos, mas vou começar. E aí nesses passos pequenos aí, a gente vai o quê? Nos primeiros meses começar naquela escala que eu compartilhei com vocês no último vídeo, que é o que? A escala da dobra. Onde que eu estou aí começando com R$ 5 no meu primeiro mês depositando, e assim sucessivamente até o 6º, 7º mês eu vou ir dobrando. Aí no segundo mês eu vou fazer um depósito de R$ 10, aí, ou seja, já foi para 15, e mais os juros que vão render. E aí no terceiro mês eu vou fazer o depósito de R$ 20, e assim sucessivamente até chegar no 7º mês, onde eu já vou estar conseguindo fazer ali a minha reserva de 10% conforme compartilhado no livro. Assim como eu também falei no vídeo anterior. E aí assim, essa vai ser a minha primeira meta aí, para mim mudar o meu hábito, o meu comportamento e fazer com que o dinheiro ele comece a parar no meu bolso, a parar comigo e não sair pelo ralo aí afora aí, indo para a mão das outras pessoas primeiro. Primeiro agora o meu dinheiro ele fica comigo e depois ele vai para a mão das outras pessoas. A segunda meta que eu coloquei aí, que eu coloquei o nome de meta de carência, por quê? Poxa, eu estou aí construindo aí, a minha reserva de emergência e vai surgir situações ali que eu vou precisar de dinheiro. Eu só vou poder utilizar a minha reserva de emergência para esse caso específico de reserva de emergência quando eu atingir o limite mínimo de R$ 2.000. Então, quando eu atingir esse limite mínimo de R$ 2.000, aí sim eu vou começar a utilizar essa minha reserva de emergência para poder aí, resolver os problemas que forem surgindo posteriormente ali, conforme a necessidade ela pedir. Preciso ir no dentista, aí sim, quando eu atingir essa carência, eu vou utilizar esse dinheiro de reserva de emergência. A máquina estragou, aí eu vou utilizar essa reserva de emergência quando bater essa carência. Então essa é a minha segunda meta. A terceira meta que eu coloquei, a meta inicial. Poxa, o meu desejo ali, para que pelo menos eu tenha R$ 3.000 na minha reserva de emergência. E é isso que eu vou fazer ali, Depois eu conseguir construir
a meta de carência, eu vou passar para a terceira meta, que é a meta inicial de R$3.000 ali na minha caixinha do Nubank. E a quarta meta que nós vamos ter ali como carência, aliás, como meta aí na nossa construção de reserva de emergência, vai ser a meta ideal. E o que seria essa meta ideal? A meta ideal é eu conseguir ter de reserva de emergência 6 meses acumulado do meu estilo de vida ideal. E aí tá, hoje qual é o meu estilo de vida ideal, quanto necessário eu preciso? Assim, se eu não estivesse trabalhando, se eu não estivesse recebendo salário nenhum, se eu não estivesse tendo os benefícios que eu tenho aqui na empresa aqui, né? Qual é o valor ideal que eu preciso ter na minha vida para me manter não tendo nada? E aí eu fiz os cálculos ali, né? Eu preciso de no mínimo R$3.750, quase R$4.000 aí, né? R$3.750. E aí esses R$3.750 aí, né? Vezes 6 vezes, multiplicado por 6, daria o valor de R$22.500. Então a minha reserva de emergência ideal, ela fica em torno de R$22.500. Então eu terei como 4 metas principais aí, né? Essas 4 metas aí na construção da reserva de emergência. A primeira meta aí, como falei com vocês, é mudar os meus hábitos e os meus comportamentos. Então essa é a meta que eu terei como prioridade agora, nesses próximos 6 meses. Depois que passar esses 6 meses e aí eu conseguir chegar no 7º mês, guardando ali os 10% conforme indicado do livro, aí vou partir para a segunda meta, que é a meta de carência, que aí eu vou ter que ter no mínimo R$2.000 ali de reserva de emergência, para eu poder começar a mexer ali naquela reserva quando eu precisar. Antes disso eu não vou poder mexer em nenhum centavo naquilo dali, na minha reserva de emergência. Eu estou proibido de fazer isso na minha vida, enquanto eu não alcançar esses R$2.000. E aí depois, quando eu alcançar esses R$2.000, eu já posso mexer na minha reserva de emergência quando for preciso mexer, quando for necessário mexer, né? Ali quando surgir a emergência de fato, aí eu mexo ali na reserva de emergência. E aí eu passo para a terceira meta, que é a meta aí, né? Como falei com vocês, a meta inicial. A meta inicial é eu ter ali R$3.000 de reserva de emergência. E a quarta meta final é eu conseguir construir aí uma reserva de emergência que de fato consiga suprir com o meu estilo de vida ideal pelo período de 6 meses, caso aconteça algum imprevisto na minha vida, alguma perda de emprego, eu não consigo ali, né, me manter, doença, o que for. E aí então eu preciso ter no mínimo 6 meses de reserva de emergência. Bom, a jornada eu sei que não vai ser fácil, né? Eu sei que vai ser difícil, assim, com grandes desafios, né? Mas não impossível. Eu sei que é possível conseguir construir tudo isso. Mas aí, né, pela graça aí, nós vamos fazer de tudo para que a gente de fato possa conseguir construir a nossa reserva de emergência e alcançar essas 4 metas aí. E eu tô vindo aqui compartilhar essas metas aí com vocês porque eu achei interessante compartilhar e falei assim, poxa, vou compartilhar aí, né, lá no meu canal, onde que eu tenho hoje 2 inscritos. De fato eu tenho 1 inscrito, né, porque o inscrito lá, a primeira inscrição foi eu que fiz lá, mas só para ver se o YouTube ia conseguir engajar aí, impulsionar o meu conteúdo para outras pessoas. Mas aí eu consegui, né, o primeiro inscrito. Nós temos aí o Ismael, foi o primeiro inscrito aí do nosso canal. Uma saudação aí pro Ismael Silva, se eu não sou enganado. Um grande abraço aí, muito obrigado aí pelo seu carinho aí, por ter inscrito no canal e estar apoiando aí esse projeto. E como você fez o comentário lá, né, falando assim, eu também comecei aí a minha reserva de emergência, vamos embora aí junto aí na construção da nossa reserva de emergência, da nossa liberdade de vida. E esse foi o vídeo do canal de hoje e vamos continuar seguindo. E lembrando, eu aqui não irei falar apenas de finanças. Eu irei falar aqui também sobre o conceito que eu tenho criado do método governalismo, que é o método ali, né, onde que eu ensino ali, né, princípios interessantes para a nossa vida, para a gente trabalhar o autogoverno na nossa vida.
Então, se você tem interesse em se desenvolver pessoalmente, não somente na área das finanças, mas em todas as áreas da sua vida, física, mental, espiritual e outras áreas também fundamentais, eu vou estar compartilhando aqui muitos conteúdos poderosos para a nossa vida. E esse foi o conteúdo do vídeo de hoje. E o que eu tenho para dizer para vocês aqui agora é isso, ó. Lembre-se, homem que não se governa se perde. Whindersson Rabelo por aqui, um grande abraço e até a próxima.